Ei, pessoal, bom dia, boa noite. Eu sou a Carolina Richa, eu sou psicóloga, trabalho com orientação também, orientação de carreira. Ei, Lu, e esse é o Você Faz o Quê? Onde a gente faz entrevista com vários profissionais que amam o que fazem. Marilé entra também, pessoas que amam o que fazem, que vêm contar pra gente a carreira, a trajetória delas. E o intuito, além de mostrar que existem várias profissões com várias carreiras, é trazer inspiração para as pessoas que estão assistindo também. Hoje a gente vai conversar com a Fernanda Soares, ela é gerente da operação de usina do famoso S11D, operação da Vale lá em Carajás, no Pará, do qual também fiz parte até pouco tempo, com muito orgulho. E a Fernanda, além de ser gerente, tem uma carreira super bacana aí, né? Ninguém nasce gerente, isso é outra coisa que a gente quer contar, tem todo um caminho a ser percorrido. Ela é mulher, ela é negra, ela é uma inspiração para todos nós que estamos aí nesse caminho. Então, deixa eu chamar ela aqui, só um segundinho. Convidando. Ela vai entrar aqui agora. Ei, Fê, tá me ouvindo bem? Ei, Carol, tudo bem? Tudo bem, graças a Ai, Deus. nossa, tá ótimo. Tô te ouvindo super bem. Pessoal, tá ouvindo aí? Vocês estão ouvindo bem? A Jan... Aqui é a Jane, a Luísa entrou também. Vocês estão ouvindo bem, gente? Tanto a mim quanto a Fernanda? Fê, eu comecei a te apresentar um pouquinho aqui, falar o tanto que sua carreira e você nos inspira e o porquê de convidá-la para participar do Você Faz o Quê? Estava contando um pouquinho também sobre como que a possibilidade de contar a história, né, a carreira, traz para as pessoas, principalmente jovens ou pessoas que estão no movimento também de profissão, a possibilidade de vislumbrar um caminho diferente. Porque às vezes a gente fica com aquela ideia fixa de que eu vou formar em engenharia, vou ser engenheiro com cargo de engenheiro a vida inteira. E não é assim que acontece, as coisas vão mudando ao longo do caminho. E muita gente se desespera com essas mudanças, se frustra, não se abre as possibilidades. E a sua história tem muita coisa diferente para ser contada, né? Muita oportunidade que você aproveitou, porque você tinha esse olhar para além do que você estava ali fazendo, estudando e todas as outras oportunidades que a empresa te deu. A Lu disse que o som está ótimo. Obrigada, Lu. Então, Fê, vou te perguntar, começar, vou deixar você se apresentar e vou fazer a pergunta clássica, que é, Fê, você faz o quê? Conta pra Ba- gente. Bacana, pessoal, boa noite. Né, eu sou a Fernanda, sou mineira de Belo Horizonte, né, mas no momento estou morando aqui em Canaã dos Carajás, no Pará. Né, recebi uma grande oportunidade, também um grande desafio, né, de me tornar gerente da operação de usina aqui de Serra Sul, que eu brinco que é a menina dos olhos da Vale, né? Então, assim, é o grande projeto aí da Vale e um projeto extremamente promissor, né? Na verdade, agora a gente já deixou de ser projeto, já virou uma operação, né? Mas e estamos aí em pleno aumento, né? Então, a gente está uma crescente gigante aqui, operacional. Né? Então, eu faço isso hoje, Carol, né? Eu estou como gerente lá da operação de usina, né? Sou uma gestora com muito orgulho, é o que eu amo fazer, né? Apesar de todos os desafios, né? Eu acho que talvez seja esse o grande ponto, né? É amar aquilo que você faz, né? Então, Sim. realmente, amo muito estar aqui e amo muito ser gestora dentro dessa empresa. E Fê, você trouxe algo que é legal. Você falou, eu estou gerente. Ou seja, a gente não nasce gerente, a gente não nasce analista, a gente não nasce operador, né? Como que foi esse caminho? Conta um pouquinho da sua carreira, como que começou isso? Então, Carol, eu conheci a Vale, né, em 1999. Eu fiz o curso técnico de Química na UFMG, no Coltec, e aí a gente precisava fazer estágio. E aí lá no mural, né, na época ainda era mural, a gente não tinha, assim, já tinha Não tem internet, internet? mas não era tão, assim, familiar, né, nem todo mundo tinha em casa ainda e ficava lá no mural da escola, né, os estágios disponíveis, né, então os processos seletivos. E naquele momento eu vi lá o estágio da Vale, e aquele alvoroço, todo mundo falando bem da empresa, não conhecia a empresa,
Uhum. E resolvi, falei assim, não, se é bom, né? Se todo mundo tá aqui doido querendo ir para esse estágio, então deve ser muito bom, então eu vou querer também. Eu E aí eu me também. inscrevi, eu vou me inscrever. E aí eu me inscrevi e foi uma das únicas lá do colégio, né, que passou pelo processo e ingressei no estágio na Vale em 2000, lá em Tabira, né, fica a mais de 100 quilômetros aí da minha casa. E eu me mudei para lá, né, com 18 anos, então eu fui morar sozinha, numa república, longe de casa, Nossa. e encarar esse desafio de enfrentar o meu primeiro emprego. Né? Eu venho de uma família muito simples, eu acho que gosto de contar minha história desde o início, né, para as pessoas entenderem o contexto. É uma família pobre, mas graças a Deus a gente teve uma guerreira, né? Eu falo minha mãe, né? Acho que foi ali o alicerce inicial, né, da minha história, né? Porque ela viu a vida dela sendo transformada pela educação. Né? Minha mãe veio da roça. E aí, quando ela chegou em Belo Horizonte, ela começou a fazer magistério à noite. Ela trabalhava no comércio, e aí, quando ela começou a fazer magistério e conseguiu entrar numa escola, ela viu o quanto que isso transformou a vida dela, né? Enquanto a educação, assim, de forma mínima daquilo que ela conseguiu, mudou, né? Ela teve condições de trabalho muito diferenciadas em relação ao que ela vivia. E aí, desde sempre, desde pequena, ela imputou isso em mim e na minha irmã, né? Então, na minha irmã, um pouquinho mais. Minha irmã está fazendo pós-doutorado, né? Orgulho aí da família. E eu também fui, né? E aí, desde a quarta série, né, que eu comecei a fazer processos seletivos para entrar nas melhores escolas públicas que a gente pudesse ter, né? Porque a gente não tinha condição de estudar em escolas particulares, mas minha mãe teve esse insight, né, de colocar a gente para fazer processos e eu comecei a estudar no Municipal de Belo Horizonte. E aí, e depois, lá no Municipal, conheci uma amiga muito querida, que até hoje a gente tem um relacionamento muito bacana, que me ajudou a conhecer o Coltec e o Cefet, que eu também não conhecia. A gente começou a fazer juntas um cursinho preparatório, conseguimos passar e entramos no colégio, né? Fizemos química juntas, né? E a gente seguiu o nosso caminho. Então, eu conheci a Vale daí, né? Então, esse aí é a base, né? Que eu acho, Você que começou eu com acredito. Então, a química, né? base da minha carreira foi lá, né? Comecei Você como começou com técnica química. química, eu entrei no laboratório, né? Fazendo esse estágio. E lá, passados uns 2 anos, fui começando a ter mais proximidade, né? A gente recebeu uma gerente que veio aqui de Carajás, né? Que já tinha sido gerente em Minas, veio para ser gerente do laboratório em Carajás e retornou para Minas. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ela no mesmo site. Ela era nossa gerente de várias unidades, mas ela ficava em Tabira. E aí ela começou a perceber em mim alguns traços diferentes, né? E ela conseguiu perceber que eu tinha alguns potenciais de gestão. Então, em seguida, ela acabou passando um tempo, ela acabou me convidando para ser apoio de um supervisor na mina de Água Limpa, lá em Rio Piracicaba. Nessa época, eu também já estava estudando na UFOP, lá no campus avançado em Monlevade, então acabou tendo a possibilidade de juntar as duas coisas. E aí, ela me convidou, eu fui me tornar apoio desse supervisor, e aí, realmente, meus olhos brilharam, né? Realmente é o que eu falo que é uma carreira desafiadora, porque a gente está falando de pessoas, né? E quando a gente fala de gestão de pessoas, pessoas são diferentes, pessoas são desafiadoras, mas Uhum. também é muito gratificante. É um trabalho desafiador, mas muito gratificante, né? Pelo que a gente consegue contribuir para o desenvolvimento de todos, né? Ô, E Fê, aí você falou algo que ela percebeu em você potenciais de gestão. O que que você acredita que é um potencial de gestão? O que que foi naquela época diferencial para você? olha, o que eu vejo talvez seja iniciativa, sabe? Aquela verdade, aquela ousadia, iniciativa, vontade de fazer, né? Uhum. E é mesmo até na condução das pessoas, né? A forma que você consegue vender as ideias, ou mesmo ali buscar e puxar a tratativa de um assunto. Eu acredito que foram esses os pontos, sabe? Apesar Uhum. de imaturo na época, né? Você via que tinha alguma coisa que era meu, mas que precisava ser desenvolvido. Eu acho que foi isso que eles perceberam, porque era imaturo ainda, né? Eu nunca tinha tido essa veia, nunca tinha vivido isso. Como eu falei, a Vale foi a primeira empresa que eu trabalhei, né? Então, assim, entrar numa empresa grande, a gente sabe da diferença que é, né? Às vezes de um ambiente menor.
Então, eu acredito que foram esses os pontos, sabe? Sim. Essa vontade de fazer diferente, assim. Você acha que ainda hoje, depois desse tempo todo, esses são pontos importantes? Você, enquanto gestora, quando está fazendo um processo seletivo, por exemplo, para outro cargo de gestão, são pontos importantes que você olha ou tem outras características que você, com o tempo, foi desenvolvendo o olhar? Hoje, quando eu busco uma pessoa, eu busco muito isso, sabe? Ela tem que ter esse querer. Porque gestão, eu falo que eu já fui engenheira também, né? Eu já trabalhei dentro da Vale como engenheira. É bem diferente, porque o engenheiro, querendo ou não, ele tem seus atributos, ele tem toda uma interface, mas ele tem aquele período de concentração e ele é muito medido pelas suas entregas, né? Suas Uhum. entregas específicas. O gestor, não. Ele é medido pelas entregas da sua equipe. Então, com isso, é muito importante que o olhar esteja voltado para essa equipe, para o fortalecimento dessa equipe. Muitas vezes, o que você vai entregar como frutos não é aquilo que não é aquilo que você entrega assim no sentido da sua mão, é aquilo que o grupo conseguiu fazer e entregar. Então, quando eu procuro muito essa iniciativa no sentido de ser dinâmico, porque é um processo muito dinâmico, como a gente falou, a gente convive com pessoas que vieram de formações diferentes, culturas diferentes, escolaridades diferentes, são pessoas. Né? E Uhum. pessoas é uma coisa assim que não tem, é plural, né? Não é uma coisa específica, um padrão específico. Então, eu sempre costumo buscar, né, nos gestores que eu avalio, muito essa linha de ter esse engajamento, essa resiliência e, ao mesmo tempo, essa vontade de contribuir para o desenvolvimento do outro. Porque é aí que ele vai conseguir, né? É, Então, eu acho que a grande sacada que eu fui aprendendo com esse conhecimento foi exatamente isso, sabe? uhum. Tem, é famoso esse livro Pipeline da Liderança, ele até comenta sobre a grande dificuldade, o grande desafio do técnico que sai dessa carreira de técnico para liderança, que é deixar de cuidar de uma atividade específica que era dele e passar a se responsabilizar pela atividade de outras pessoas. Isso é uma grande dificuldade, às vezes, até de abrir mão, né? Do líder entender isso, né? O novo líder. É, É, e não é fácil muitas vezes, sabe, Carol? Ainda mais quando uhum, você tem. Você conseguir, às vezes, é algo que você conseguiria fazer sozinho até mais rápido, sabe? sim, e aí você tem Então, que ter você ter paciência. essa maturidade de entender que você vai conseguir mais longe se você desenvolver o time para ir com você, e você vai conseguir alcançar outros voos, vai ser de forma mais sustentável, é a grande sacada da gestão, né? Que você vai entender que às vezes você poderia, com tudo que você conhece, fazer mais rápido, mas você talvez não conseguiria ir tão longe. Legal. Aproveitando que a gente tocou nesse ponto, o Léo está fazendo uma pergunta que é o seguinte, Léo Oliveira: gerenciar pequenos ou grandes times é igual? Ou seja, o ato de liderar independe do tamanho, seja do processo ou equipe? O tamanho da equipe influencia nessa liderança? Você Então, sente essa diferença? influencia no tamanho do desafio, né? Porque quanto maior a equipe, maior a pluralidade, né? Mas é, quando a gente envolve mais gente, né? Você vai ter pessoas diferentes que, querendo ou não, contribuem de forma muito positiva para você conseguir ter visões diferentes e construir um grupo maior. Mas sim, quanto maior o time, é maior o desafio, não tenho dúvida disso. Né? Então, quanto maior o time, até a sua dificuldade de conseguir, às vezes, se doar no sentido de conhecer mais próximo, de conhecer como cada um faz e cada um entrega, ter condição de ouvir a todos, né? de fazer isso acontecer, realmente é um desafio muito grande. Né? Então, realmente, quanto maior a equipe, maior o desafio. Maior desprendimento também, né? Porque não tem jeito, você não vai conseguir controlar tudo. Você tem que gerenciar de uma forma macro e ter o resultado, confiar na equipe mesmo, né? E aí, o Bacana. ponto, Carol, que eu trago, né, que é a diferença de quando eu fui supervisora, né, de hoje que eu sou gerente, é exatamente isso. É entender que o seu grande alvo ali naquele primeiro momento são os seus supervisores. Então, eu foco muito neles. Né? Então, eu tenho que garantir que eles tenham condição, que eles estejam muito alinhados, alinhados comigo, alinhados com a empresa, alinhados com os propósitos, né? A gente tem que estar muito alinhado exatamente para garantir que esse mesmo alinhamento chegue na equipe como um todo. Porque também, Sim. às vezes, esse erro que um gestor, né, um gerente comete, é tentar abraçar o mundo. Não vamos conseguir.
né? Então, é importante que Uhum. a gente fortaleça essa liderança, no meu caso da supervisão, para a gente conseguir alcançar toda a equipe. E aí tá todo mundo alinhado. Então, acho que essa é a grande sacada É, aí do modelo de gestão, né? legal. E só para explicar um pouquinho para quem está participando e não conhece esse modelo né, de termos de cargos da Vale, a gente tem o gerente e abaixo do gerente a gente tem os coordenadores e supervisores que são responsáveis por toda aquela equipe dos operadores e demais cargos que fazem a coisa acontecer. Então, como que é importante, de fato, esse alinhamento, essa comunicação para que as coisas aconteçam, né? E que você se sinta segura, né, Fê? Porque imagina, é um batalhão quase 500 pessoas, né, no seu time hoje, empregados diretos e terceiros. E aí, imagina quem tem um senso de controle muito alto, não passou por esse processo de amadurecimento de gestão, né, de equipes menores, para uma equipe maior. Imagina como é que é o sofrimento para aquela pessoa ali. Deve dar até um desespero, imagino, né, essa pessoa que chega de paraquedas. E eu acho que o ponto é esse, né? Você ter esse alinhamento com a sua equipe e, ao mesmo tempo, você ter abertura para escutar, né? Então, eu todo mundo sabe que a porta é aberta, na verdade, tem nem porta, né? Eu fico lá no salão com todo mundo e eles têm liberdade, como já me ligam, me chamam, Fernando, precisamos falar com você, quero. Sabem que é assim, e aí eu consigo permear muito bem, né, dentro Uhum. dessa linha, né? Independente se estão ligados a mim ou não diretamente, né? Sim. Mas é muito importante a gente não fortalecer esse time, porque se eles estiverem ok e alinhados, a coisa flui bem melhor, né? Então, acho que é o que eu fui aprendendo ao longo desses 20 anos aí, 21 anos. E aí, só aproveitando para a gente voltar para o caminho aí que você percorreu, o Léo fez mais uma pergunta que é a seguinte: quais conselhos você daria para alguém que é apontado como preparado para liderar, mas prefere carreira técnica por achar que é melhor executor e prefere qualidade de vida? Na verdade, Porque assim, pode falar, continua, não, porque eu Carla. ia falar que existe muito aquele é um paradigma, né? De que para a gente crescer na carreira, a gente tem que ser gestor. Eu não posso continuar sendo engenheiro, não posso continuar sendo técnico, eu não posso continuar sendo operador. A sociedade, ela impõe ali um ritmo que às vezes é diferente daquilo que a gente almeja. Então, acho que a pergunta do Léo tem muito a ver com isso, né? Na verdade, eu acredito assim, Léo, você tem que ir porque você ama, sabe? Independente. E isso eu acho que é o grande ponto de decisão. E mais, se você é um gestor, no sentido de você é aquela pessoa influenciadora de pessoas, você vai ser como engenheiro, um líder, não necessariamente é aquele líder formal, sabe? Às vezes a gente consegue enxergar, e isso é extremamente importante para a organização, e você vai ser muito bem visto também quando você usar o conhecimento que você tem e esse potencial que você tem de gestão para conduzir da melhor maneira as suas entregas técnicas, né? Uma coisa não impede a outra. E aí, se isso aflorar, né, como eu falei, eu permeei nas duas carreiras dentro da empresa, eu fui gestora, deixei de ser, voltei a ser, né? E aí você vai conseguir. Eu nunca deixei de ser líder, eu acredito. É porque é meu, né? Então, eu lembro de Tejane, acho que ela está aí na live, né? Eu lembro que quando eu tinha deixado de ser gestora e em um determinado momento ela se tornou gerente, me convidou para substituir as férias dela e foi um desespero naquele momento, era uma situação bem difícil, um momento muito complicado que a gente estava vivendo na empresa. Foi justo ali, por volta de 2013, 14, 15, que a gente estava naquele auge da crise. Foi muito difícil. Mas aí eu lembro quando eu falei com ela, eu falei assim, poxa vida, é desesperador, mas é isso que eu gosto, porque você trabalhar com gestão, gente, é ter uma incerteza todos os dias, no sentido de que vai acontecer alguma coisa nova, vai acontecer alguma coisa diferente, você vai ser surpreendido o tempo inteiro, sabe? E aí você Sim. entender como que você vai ter tranquilidade e maturidade para entender isso, acalmar, colocar no prumo e seguir em frente, sabe? Mas é isso que eu acho que é o grande ponto. Mas você tem que querer e gostar, tá? E um ponto aí que você está trazendo, que é uma característica de personalidade e comportamento, é o controle excessivo. A gente não pode querer ter esse controle excessivo, microgerenciamento de uma carreira de liderança, porque senão é sofrimento e a gente não vai conseguir controlar tudo, não é o que você está falando, porque nem a rotina é sua. Todo dia acontece uma coisa nova. É isso aí. É saber Todo dia. lidar com isso.
A Mari aqui também, bombando as perguntas. A Mari está perguntando para a gente, na sua visão, qual o maior desafio para manter a equipe motivada e engajada? Na verdade, eu acho que o grande desafio, primeiro, é essa escuta, né, essa liberdade, a transparência, eu acho que ela é extremamente importante, e o reconhecimento, sabe? De entender que nós somos humanos, somos falhos, estamos todos em desenvolvimento, né? Vão ter momentos que nós vamos acertar e temos momentos que nós vamos errar. Isso é fato, né? Então, acho que não tem ninguém que acerta 100%. Eu pelo menos, não conheci ninguém até hoje. Né? Então, a gente vai falhar. E aí é entender que o que a gente fez com essa falha, sabe? Reconhecer e valorizar os acertos e ajudar a aprender com as dificuldades, sabe? E valorizar a equipe, né? Valorizar quem está com você. Se você entendeu que aquela pessoa é a pessoa adequada, lógico que é importante você estar sempre fazendo essa análise, não que adequação no sentido do que você precisa para aquele grupo naquele momento, né? Acho que tem sempre adequado, a gente vai sempre ter uma pessoa adequada para uma determinada função, né? É saber encaixar para aquela função, para aquele cenário, para aquele momento, para aquela equipe, qual que é o profissional adequado, e entendendo que aquele profissional está com você, saber que ele vai falhar, e mesmo assim você valorizá-lo e reconhecê-lo pelo aquilo que ele tem conseguido se desenvolver, sabe? Eu acho que isso é o grande ponto para você conseguir motivar. Porque se a gente sempre pegar por aquilo que a gente ainda deve, ou por aquilo que não tá bom, fica muito difícil, fica muito pesado, sabe? Você não consegue ter vontade de nada. Porque nada vai. Nós não vamos conseguir resolver problemas de anos ou problemas de uma hora para outra. É um processo. Então, valorizar, reconhecer, comemorar cada etapa, cada conquista, sabe? Deixar muito claro o quanto que aquela equipe é uma equipe que você acredita, que você confia. Eu acho que esse é o grande ponto aí para a gente conseguir realmente manter essa motivação, sabe? Esse engajamento. Legal. E, Fê, voltando ali para a sua história, quando você foi ser a auxiliar do supervisor, né? Foi onde a gente parou na trajetória. E aí você trouxe uma fala que é Isso o aí. tanto que a tua líder naquela época foi importante para você. E isso casa com uma pergunta que chegou aqui para a gente agora, que é a seguinte: deixa eu pegar ela aqui. Se você já teve ou já observou na sua trajetória alguma liderança que deixou a desejar em algum ponto, como lidar com eles? E assim, aí eu vou até extrapolar a sua experiência mesmo, de uma forma geral, todo mundo já teve uma liderança que talvez não admirasse ou que não casasse ali, né? As expectativas que a gente tinha com a forma de trabalhar dele. Não necessariamente porque aquela pessoa está certa ou errada, é ruim ou é boa. É uma questão de expectativa. E aí, o Léo falou assim: acredito que líderes assim não duram no longo prazo, acabam com as equipes e resultados. Mas é isso, né? Depende muito da expectativa, equipe líder, né? Eu acho que, como eu te falei, eu acho que ah, tem o líder equipe, tem que estar tudo muito ligado àquele momento, sabe? Aquela situação. Eu acho que é diferente, né? Então, quando a gente pensa assim num líder militar, um líder operacional, são lideranças distintas, né? No sentido do engajamento, ele é igual, mas às vezes a forma de ação, de atitude, ela é um pouco diferente. Então, assim, eu já vivi diversas lideranças, várias e várias, nesses 21 anos. E eu convivi com líderes inspiradores, né? Então, eu acredito que tem até duas líderes aí que eu sou apaixonada, que foram inspiração para mim ao longo da minha carreira, né? Que foi a Jane e a Liana, duas mulheres fortes que me ajudaram a evoluir muito como pessoa e como gestora. Né? Então, como já vivi outras lideranças não tão positivas, né? Mas eu acredito que o que a gente pode tirar na vida, de tudo a gente pode tirar um aprendizado, até o que não fazer, sabe? Então, eu acredito que quando você convive com pessoas que aquilo, você vê que a postura não foi inadequada, eu acho que você pode tirar disso assim, não, isso aí eu nunca vou fazer, porque eu vi que isso não foi legal, sabe? Não trouxe. E mesmo, né? E da forma positiva, e sempre quando tiver liberdade, né? Porque eu acho que transformação ela só acontece a partir de que o outro te dá liberdade para você apoiar, indicar, né, os pontos que precisam ser tratados, ou trazer um feedback de forma genuína, né? Mas isso é necessário ter uma liberdade, que nem muitas vezes a gente não tem, né? Então,
E nisso tentar contribuir para o desenvolvimento dessas pessoas. Então, mas eu acho que o ponto é esse, gente. A gente vai sempre conviver, né? Eu acredito, né? Ao longo, principalmente quando a gente está falando de empresas grandes, a gente vai conviver com pessoas que nos inspiram muito e pessoas que, infelizmente, ainda não nos inspiram tanto. Mas eu acredito que a Uhum, gente pode tirar boas reflexões dos dois lados, sabe? bacana. A Mari aqui, parabéns, feliz em ter você no Grupo Vale. Muito bom. Ô, Fê, então voltando lá na sua história. Aí você foi para foi ser assistente de supervisão. Foi o primeiro contato seu mais próximo com liderança, né? Na verdade, como eu te falei, né, como técnica ali, eu sempre já fui um pouco líder, né, das atividades que eu fazia, a forma que eu conduzia. Então, eu acredito que isso já meio que já vem um pouco com a gente, assim, sabe? Eu acho que a gente vai desenvolvendo, mas tem algumas coisas que eu acho que nascem conosco. Mas o primeiro contato mais formal com gestão foi nessa época, quando eu me tornei apoio desse supervisor, e durou só um ano. Né? Depois desse um ano, a Vale comprou as minas da Ferteco, lá Brumadinho, a mina de fábrica, e aí eu recebi o convite dessa mesma gerente para me tornar supervisora do laboratório físico lá da mina de fábrica. E aí foi o primeiro grande desafio da minha vida, né? Porque aí eu me tornei supervisora, eu tinha 22 anos, todos os meus colaboradores eram mais velhos do que eu, alguns poderiam ser meus pais, e meu pai, né, assim, em termos de idade e de experiência também, né? Eles tinham muito mais experiência e vivência naquele negócio do que eu. E a gente também viveu um momento bem complicado em relação à questão da transformação cultural, né? A gente vinha de a gente estava ali com uma missão de trazer um pouco da cultura Vale, né? E a gente tinha uma cultura Fertec muito forte. Então, era importante a gente fazer essa transição, né? Respeitando os valores daquela empresa, mas ao mesmo tempo trazendo ali os objetivos e as estratégias da nossa companhia que estava chegando ali naquele momento, né? Então foi um momento bem desafiador, né? Você Com 22 começar anos, assumindo com 22 anos, eu tive que mudei de cidade de novo, mudei de curso, tranquei minha faculdade, mudei de faculdade, mudei a vida inteira para correr atrás desse sonho, né? E aí foi bem legal no sentido de extremamente desafiador, mas de forma muito positiva a gente conseguiu construir muita coisa, né? E foi muito bom que nessa época eu construí alianças muito fortes, né? A Jane, por exemplo, que foi se tornar minha gerente anos depois, ela era coordenadora nessa época lá dessa área, e aí a gente se tornou, minha madrinha de casamento hoje, né? De tanto que a aliança foi forte. Então, a gente conseguiu construir um grupo muito bacana, Célia. A gente construir um grupo muito forte que estava com o mesmo objetivo, e a gente conseguiu sim fazer grandes atuações e apoiar muito a Vale ali naquele momento de transformação. uhum. E aí, fiquei lá por 2 anos e meio, né, entre laboratório físico e laboratório químico. E depois Você desses trocou dois, de faculdade, instituição, Fê? Desculpa te cortar, ou você trocou o curso? eu tive que trocar os dois, né? Aí tem uma história bacana, né? Quando eu estava na Vale já, quando eu entrei como estagiária, eu abdiquei de fazer o vestibular, né? Logo quando eu terminei o curso técnico, porque eu passei no estágio. E aí eu acho que essa fase de transição, né, para quem está aí nesse momento, ela é muito crítica. Se você conseguir, com 18 anos, você escolher o que você vai fazer para a vida toda, no sentido assim, formal, é um pouco Uhum. complicado, sabe? E aí, como eu falei assim, não, eu vou para fazer esse estágio, deixa eu entender se é isso mesmo que eu quero. E aí eu né, meio que parei aquele ano para poder aprender ali no estágio e não fiz vestibular. E aí, depois eu comecei a ficar oriçada, desesperada para voltar a estudar. Eu falei assim, não, o tempo está passando, naquela angústia, eu quero voltar, eu quero estudar. E eu comecei a ver as grades dos cursos, né? E eu me apaixonei com o curso de área de produção da UFOP. Apaixonei, assim, falei assim, nossa, é tudo que eu sonhei na vida, assim, e eu fiquei encantada. E aí eu comecei a falar com minha mãe assim, mãe, eu vou sair da Vale, porque eu vou estudar no FOP. E minha mãe, não, minha filha, pelo amor de Deus, a Vale é muito boa. E até entendo, né, e agradeço naquele momento o conselho dela, mas a gente também, eu falei assim, poxa, eu quero estudar, eu quero, né,
conhecer um pouco mais. E aí eu falo que Deus me presenteou com a UFOP abrir um campus avançado, engenharia de produção, em João Molevade, que era uma cidade próxima, que dava para eu conciliar o trabalho com os estudos. Aí faltava só passar no vestibular, consegui, consegui Só esse passar, detalhe, só né? faltava Era a única de passar. Itabira que ia. Só passar. Eu falo que é um presente para mim, o campus lá foi aberto no dia do meu aniversário, né? Então eu falo assim, foi um presente mesmo que eu ganhei. E aí, quando eu fui para a fábrica, eu tive que abrir mão desse sonho, né? E aí eu fui ver em Minas, né, em Belo Horizonte, quais os cursos que eram mais próximos. E aí eu vi que, assim, era diferente, mas que me chamou um pouco mais de atenção. Lógico, não era o sonho, o meu sonho, né? Mas era o que mais próximo chegava, foi o curso da Engenharia de Produção Civil, na FUMEC, né? Então, eu acabei me transferindo para lá e mudei para Engenharia de Produção Civil e concluí o curso lá. Que legal. E olha que interessante, engenharia de produção civil. Se for fazer um paralelo reto, assim, direto, a princípio não tem lógica com o que você faz hoje, né? Ou tem? E aí eu falo isso de quem está de fora, que é muitas vezes a visão de quem vê de forma leiga mesmo, sem ter o detalhe, sem perceber esse caminho que você percorreu e como que você chegou onde você chegou, né? É, Quando eu falo onde chegou, não é em termos de cargo, não, mas em termos de função, de atividade, satisfação profissional, tá? sim. O que eu penso assim, Carol, a formação ela é extremamente importante, sabe? É algo que te dá uma base técnica, uma base é, de processos mesmo, que às vezes a gente não tem, né? Acho que o grande ponto no meu caso, né, em específico, é porque a partir desse momento, eu sempre trabalhei e estudei, né? Então, eu tive a oportunidade de aprender coisas na faculdade e aplicar na empresa, e fazer essa troca também, de levar coisas da empresa para a faculdade, conseguir agregar. Então, essa formação, a formação de engenharia, para mim, o que eu levo muito forte foi abertura de mentalidade, né? Os cálculos, por exemplo, a derivada, a integral, aquilo tudo me ajudou a ter conexão, sabe? Conseguir enxergar o mundo e fazer, processar aquilo, sabe? Eu acho que a faculdade ela me ajudou a ter essa visão mais aguçada em termos de raciocínio, mas hoje, realmente, se for olhar a minha formação, lógico que eu trabalho com produção hoje, né? Então, usina é produção na veia, mas eu penso que contribuiu muito, mas não foi. Poderia ser administração, poderia ser um outro curso. Eu acho que, como eu tive essa oportunidade de conciliar as duas coisas, agregou muito, mas não foi o divisor de águas, né? Talvez se eu tivesse hoje, por exemplo, quando eu procuro os profissionais para trabalhar comigo, eu sempre olho muita formação, né? E eu tento buscar ali pessoas muito próximas que tenham condição de conciliar as duas coisas no sentido de, formei em engenharia de Minas, formei em engenharia química, engenharia de produção, ou no mínimo uma administração, alguma coisa nessa linha que tenha alguma coisa a ver mais nesse direcionamento operacional, porque agrega, sabe? Eu acho que agrega Sim, muito, faz muita sim. diferença. Eu penso hoje, se eu fosse engenheira de Minas, né, trabalhando, algumas coisas seriam mais fáceis para mim, sabe? Então, eu acredito que agrega muito, mas também não é impeditivo. Acho que depende muito do que você traz de bagagem, sabe? Isso é muito importante, porque tem muitos profissionais às vezes, que me procuram, frustrados ou infelizes no que estão fazendo, e estão fechados, focados nessa questão da formação. Eu fiz uma formação X e eu não gosto do que eu faço, porque está extremamente atrelado ao curso que ele fez. Ele não presta atenção, ele não percebe que o mercado oferece várias outras oportunidades. Não é necessário começar do zero uma formação nova, né? A partir daquela formação que é a base que você trouxe, existem outras oportunidades que a gente pode desempenhar e desenvolver. Então, o olhar é esse, é ampliar as oportunidades, não achar que porque eu tenho diploma X, ele vai me definir e vai ser aquilo o resto da vida. Não é isso, né? E o bom, Carol, que eu acredito também, né? Hoje a gente tem tantas oportunidades, né, de especializações, de mestrado, doutorado, cursos à distância, cursos
online, né? A gente tem tantas opções de conseguir retirar esse gap de alguma uma forma, né? Então, Sim. por exemplo, na mesma época, né, quando eu me tornei engenheira, eu fui trabalhar na área de programação e controle de qualidade. E aí eu fui fazer uma especialização em engenharia mineral. Então, agora eu estou fazendo uma especialização em beneficiamento mineral. Então, assim, as oportunidades têm, né? Então, mesmo, eu acho que a base ela é muito importante, então eu acho que a gente tem que valorizar muito o curso que a gente está fazendo, não fazer por fazer, é fazer realmente de forma assim, aprender ali, buscar, né? Porque às vezes as pessoas que a gente convive, infelizmente, né, é a banalização do curso superior, no sentido de ter o diploma por si só, mas não teve aquela entrega e aquele aprendizado, que o que vale é o aprendizado. Né? Às vezes você não vai conseguir um cargo que você não tem o diploma, no sentido que aquele cargo precisa do diploma. Mas você pode até conseguir o cargo, mas não consegue se sustentar nele sem ter embasamento para isso e formação. Então, acho que mais importante do que o diploma, e que ele, não estou dizendo que ele não é importante, ele é muito importante, mas é o conhecimento que você traz junto com ele, porque é ele que vai fazer o diferencial, é ele que vai te sustentar na posição, é ele que vai te fazer crescer, e não simplesmente o canudo, né? Conhecimento empregado, sem entregar, né, não é nada. A gente tem que entregar esse conhecimento, a gente tem que fazer ele acontecer mesmo e desenvolver em cima dele, que é aí que a gente aprende, né? O 70-20-10. 70% que eu aprendo é fazendo. Legal. E aí, voltando lá, aí você tocou a faculdade. Eu me perdi na linha do tempo. Volta para a gente, por favor, Troquei de Fê. Volta. Volto sim. Aí, como eu falei, né, quando eu fui para a fábrica, eu tive que mudar o curso, né? Perdi aí 1 ano e meio nessa transição, né, de faculdade, que é um ponto. Mas eu não desisti. Eu falei assim, não, eu tenho que formar, eu vou matar aqui no sentido de fazer tantas matérias que tiver que fazer. E fiz uma estratégia, peguei a grade até o final, montei um roteiro do que eu tinha que fazer e buscar para eu conseguir formar no tempo mais curto possível, porque eu era uma supervisora de curso técnico, né? Então eu já tinha chegado ali no auge do que eu poderia alcançar com o curso técnico que eu tinha, né? Então, se eu quisesse avançar ou progredir mais, eu sabia que eu precisava do curso superior de qualquer jeito, e eu falei assim, não, e é isso que eu quero, e é isso que eu vou buscar. E comecei. Eu morava em BH, trabalhava lá quase chegando em Lafayette, né, na região lá na mina de fábrica, voltava, ia para a faculdade à noite e me formei. E aí, nesse intervalo, né, nesse meio, depois de 2 anos e meio que eu já estava lá em fábrica, a Vale comprou também as minas da MBR, e as minas que ela tinha em Belo Horizonte, na região ali de Belo Horizonte, cidades vizinhas, ficou muito grande. E aí a Vale acabou dividindo em duas diretorias diferentes. E aí, com isso, a minha gerente, né, a época que a Liana, né, ela me chamou e falou, Fernanda, a gente vai dividir, né, a gerência, eu não vou ser mais gerente aqui de fábrica, mas eu gosto tanto do seu trabalho que eu queria muito que você continuasse comigo na gerência. Eu falei assim, só que você teria que mudar de localidade. Eu falei assim, a gente tem que valorizar muito quem gosta da gente, né? Quem reconhece nosso trabalho. E eu falei assim, não, eu vou. E aí eu mudei para trabalhar em Bom Sucesso. Eu transferi novamente, me transferi para lá. Eu falei, a faculdade eu não abro mão, né? Mesmo que vai ser um pouco mais doloroso, né? Em termos de distância e deslocamento. Mas eu falei assim, não, eu vou até o fim, eu não mudo mais de faculdade. E aí eu fui para. Nossa, para quem não sabe, Caeté de BH dá mais ou menos 1 hora e meia, né? O trajeto era longo, assim, né? Principalmente muito acidente às vezes, né? É, Situações que a gente já está melhorando, né? Mas a gente às vezes passa situações bem complicadas dali.
Mas, enfim, foi um ano também de aprendizado, né? Para a gente também conhecer os limites, né? Saber até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode. E depois desse ano eu entendi que o meu limite tinha chegado, né? Então, eu, de forma muito transparente, cheguei para a Liana e falei assim, Liana, eu vou ter que sair, porque eu não vou abrir mão da minha faculdade mais, né? Mas eu também não estou conseguindo conciliar as duas coisas da melhor maneira, porque realmente o deslocamento está ficando bem complicado. E a gente, depois daquele um ano, a gente tinha feito um projeto para a gente também levar o laboratório de Gongsu para Brucutu, que era uma mina ainda um pouco mais distante, e aí ia ficar um pouquinho pior, né? Em termos de deslocamento, e eu fui muito transparente. E naquele momento, a resposta que eu tive foi um apoio muito grande da empresa, né? Não, Fernanda, você é um excelente profissional, a gente não quer te perder, não quer que você saia. Minha gerente trabalhava na Savassi e ela falou assim: vem para cá. Conversou com o nosso gerente geral na época, eles falaram: fica aqui, vem trabalhar conosco aqui na Savassi até você se formar. E depois que você se formar, a Escritório, gente né? avalia Diferente. novamente, né? Uma super As mudança, né? possibilidades. É isso aí. Então, eu tive esse apoio, né, muito grande e fui trabalhar na Savassi, que é um ano e meio lá, né? E lá também eu tive a oportunidade de aprender outras coisas, como gestão de custos, de contrato. Eu olhava essa parte toda da gerência. Então, foi muito bom também, até esses coisas até hoje, né, nos desafios que eu tenho. Né? Então, foi muito importante esse momento que eu vivi lá, né? E aproveitei isso da melhor forma que eu pude. E aí, Uhum. depois que eu me formei, eu fui convidada, logo em seguida, faltava um mês para eu terminar a aula, para terminar, né, o curso, eu já recebi a notícia que eu tinha sido convidada, isso fruto de comitê, né, que é uma das ferramentas que a gente tem aqui, que também são excelentes, né, que avaliam os profissionais de forma coletiva, né, então, me avaliaram no comitê como uma possibilidade, né, um potencial, me convidaram para me tornar engenheira lá, voltar para Itabira como engenheira, né? E em outra área. Então, eu fui para essa área, fiquei 2 anos lá. Lá eu tive a oportunidade de participar de 2 projetos grandes, né? Inclusive um deles que até hoje é o GPV Mineração, que né, atua, né? É um sistema que a gente usa lá na Vale, né, até hoje. E aí eu tive a oportunidade de conhecer a Vale de uma maneira totalmente diferente, né? Eu saí muito daquele mundo ali de laboratório que eu vivi e comecei a conhecer a Vale, os processos, ferrovia, porto, né, de uma forma mais presente, né? E aí abriu meus horizontes, abriu minha mente, abriu minha visão, e foi muito bom para mim esse momento que eu passei lá. E depois eu tive o convite de novo para voltar para o laboratório, houve uma estruturação da área, recebi esse convite para retornar para o laboratório como engenheira. Voltei para o laboratório, né? O laboratório que eu entrei como estagiária, né? Voltei para lá como engenheira. E foi muito bacana esse momento também, né? E até que a gente teve aí essa transição, né? E em 2015 quando a gente estava no auge da crise, né, não falo que foi da Vale, né, Brasil, mundo, foi bem complicado. E a gente estava vendo muitos gestores, né, sendo demovidos. Infelizmente, a gente acabou naquele momento perdendo muitos profissionais bons que acabaram saindo da empresa. E naquele momento eu fui na contramão. Eu recebi o convite para me voltar a ser gestora, né, para voltar a ser supervisora, agora supervisora de nível superior, e aí eu voltei para a área de gestão, que é o que eu gosto, né? E daí continuei como gestora no laboratório, inicialmente como uma área matricial, né? Atendendo ali Mariana, Brucutu e Itabira, especificamente em Itabira, e até que nessa a gente mudou muitos gestores aí, eu creio que perdi até a conta, mas eu acredito que foi aí uns 5 gerentes aí, em menos de 5 anos, foi Nossa, muito uma transição isso puxada. desgasta, E gera aí uma que aconteceu, troca de energia muito grande, né, Fê? Essa troca, você tem que estar sempre se adaptando.
É um pouco ruim, sabe, Carol? Tem os pontos positivos, porque você acaba tendo referências diferentes, cada um tem, como a gente falou, você vai ter pontos que são, você vai aprender que não deve fazer, mas também cada um Uhum, deles vem com uma bagagem diferente, com uma visão diferente. Então, isso foi bom. Então, esse foi o lado bom. Mas o lado ruim é você ter uma consolidação de carreira, né? Começava a ver as suas entregas, começava a te enxergar como um potencial, aí mudava. Aí você tinha que começar o trabalho todo de novo, sabe? Então, isso resiliência, cansa um né? pouco. Então, realmente Muita foi um resiliência. momento um pouco desgastante nesse sentido. Uhum. E faz parte, né? Não é E só, não aí, é o que que uma questão aconteceu? só vale. Empresas diversas passam por isso, né? Eu, enquanto RH, a gente escuta muito também, o RH às vezes toca muito, etc., por causa do movimento interno mesmo, não necessariamente pessoas saindo e entrando na empresa. Mas isso gera essa resiliência e gera um aprendizado também quem está envolvido, né? Eu acho que tudo gera aprendizado, né? Mas tem alguns aprendizados que só a gente sofre um pouquinho mais, né? Então, Eu nesse tinha um caso, amigo que ele falava assim, Carolina, tem competência que a gente não precisa aprender, não. Às vezes é tão sofrido para aprender que eu falo assim, não precisa aprender isso aqui não, tá bom desse jeito. e aí, nesse ponto, né, e nessas mexidas, a gente acabou também não tendo mais gestores específicos, né, que eram gestores específicos. Por muitos anos a gente teve gestores específicos de laboratório, e aí a gente já começou a ter, tipo, um gerente. Ficou ruim um pouquinho a conexão, Fê. A gente acaba tendo, é, teve essa mais dificuldade mesmo, a gente conseguir mostrar o trabalho, né, aquele desenvolvimento que a gente já vinha tendo lá quando a gente tinha uma gestão mais próxima. Mas, enfim, né? Até que também eu acho que foi um momento que foi importante para eu também começar a enxergar o mundo fora do laboratório, né? De começar a perceber outras oportunidades. Eu disse, não, então, peraí, se está nesse ponto, se eu acho que ainda talvez seja importante eu ter um nicho onde eu vou ter um foco maior no trabalho que eu estou entregando, que tal olhar Uhum. para outras oportunidades, né? E aí a gente teve em 2019, né, uma reviravolta lá em Tabira, né? A gente teve que implantar o PAI-BM, né, que é o Plano de Atendimento a Emergências de Barragem de Mineração, de uma forma mais ousada, rápida, né? E aí a gente teve que fazer um simulado bem rápido, né? Já estava caminhando o processo, né? Mas com Brumadinho isso foi bem acelerado. E eu fui convidada para ser líder de ponto de encontro, né? Que a gente ia ter eu fui a única mulher que eles convidaram, né? E fora da área da gerência da operação em si. E aí eu falo assim, que é uma outra coisa que eu sempre digo, né? Que a gente plantar a semente, né? E sem esperar muito a colheita, mas fazer o melhor que você pode, né? E Uhum. aí, naquela época, eu fiz o melhor que eu pude, né? Eu tentei fazer assim, pera lá, se a gente tem que fazer, vamos fazer bem Bem feito, feito. né? E aí eu acredito que gerou frutos positivos, né? Tanto que logo depois que aconteceu o simulado, essa área se tornou uma gerência e eu fui convidada para assumir uma supervisão, né, de um grade mais alto nesse PyBM. E aí eu aceitei e fui trabalhar no PyBM sem conhecer muito. Eu não conhecia nada de Só foi, você barragem, arriscou. nada que eu acho que também é dar a cara para bater, né? No sentido de, poxa, eu tenho algumas competências e outras eu vou ter que correr atrás. Mas se as pessoas que me deram a oportunidade viram em mim potencial, e sabendo das debilidades que eu tenho, técnicas, né? Uhum. E conseguindo buscar isso, eu acho que tá ok. Foi isso que aconteceu. Eu fui para o IBM, fiquei lá 6 meses só. E aí, um outro fruto que surgiu desse trabalho é que o gestor, que foi o líder do PyBM na época que aconteceu o simulado, se tornou gerente aqui em Canaã. Quando ele veio para cá, apareceu uma vaga aqui na área
do processo seletivo. No meio do processo apareceu a vaga também para gerente da operação de usina. E no final das contas eles deixaram eu escolher qual gerência que eu queria assumir aqui, né? Se era de Olha, equipamentos móveis ou de operação de usina. Eu acabei aceitando a operação de usina pela proximidade, né, do que eu vivi a minha carreira inteira, né? Da minha formação, da profissional. E aí eu vim parar aqui assim, né? Fruto daquele trabalho lá que começou lá em 2019 no IBM. tudo desde sempre, né? Desde a Fernanda lá no curso técnico para química, em química. Tá me ouvindo, Fê? E tá ruim o áudio, Tá Carol, tá ruim? bem ruim. Ah, eu É, falei que foi fruto desde sempre, desde do seu olhar para a educação, isso como possibilidade de alavanca das oportunidades que você teve, resiliência, a sua empatia de olhar para o outro, querer ser uma gestora cada vez melhor nesse sentido de abraçar o time. Isso que é positivo, né? Quem tá aí, gente, tá me ouvindo bem? É só a eu Fê? acho que o grande Ah, tá. Tá dando delay, né? deu uma congelada aqui, mas eu entendi que você falou em relação à questão de aproveitar as oportunidades, se eu não me engano. Isso. Oportunidades, aprendizados. Mesmo quando teve sofrimento, você chegou a ver oportunidade de crescimento também. E aí, Carol, hoje, né, eu acho que o grande ponto que eu tenho é eu tenho muita liberdade e às vezes, né, já tive a oportunidade de contar minha história para muita gente, de tentar influenciar de forma muito positiva nessa jornada, né? E o que eu acho que o grande ponto é, eu nunca plantei espelhando colher, sabe? Eu nunca Uhum, fiz alguma coisa falando assim, eu vou fazer isso para ganhar tal coisa. Nunca foi assim, sabe? É uhum, entender que a gente é visto o tempo inteiro. Você querendo ou não, né? É como é. se a gente brinca, é um Big Brother, né? No sentido de tá, é É. a vida, é real. Você faz, né? Então, se você planta vento, você vai colher tempestade. Agora, se você planta boas sementes, a possibilidade de você colher bons frutos, ela é genuína, sabe? Então, foi sempre Uhum, muito nessa linha de tentar plantar as melhores sementes, né, para conseguir colher os frutos. Mas sim. não foi assim, olha, eu quis querer ser gestora, eu quis sempre porque é o que eu gosto. Mas buscar, olha, agora eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero cargo tal. Eu acho bacana quem tem, sabe, essa visão que Uhum, traça as metas no sentido disso. E eu acho bacana também, eu acho fundamental você ter noção do que você quer para frente, mas eu acho que mais importante é você fazer o melhor que você faz agora. Porque como é que você vai ser enxergado para uma posição maior ou para um futuro de uma. Se você não faz bem nem o que você está fazendo hoje, sabe? Se você não consegue performar, nem se dedica ao que você tem na sua mão, né? Eu em vejo muito frente. isso, eu acho que é um ponto de atenção em geral. Às vezes a gente vislumbra outras coisas e esquece que o que você tem hoje é o que está na sua mão, né? E que às vezes a gente não cuida, né, da melhor Sim, maneira. bacana. Nossa, muito legal e muito bonita a sua história. E tem muito mais ainda para frente, né? Porque você já tem 20 anos de carreira, mas você é muito jovem. Tem muita coisa ainda para ser construída, né? E, Fê, você dá mais alguma dica Tem além sim. dessa para quem está caminhando aí nessa jornada mesmo de olhar para essa possibilidade de liderança, que tenha ou não um foco no cargo de gerência, ou de supervisor, ou de coordenador? Tem algum outro ponto que você acha que é primordial, que você queira compartilhar? Além dessa resiliência, da É, necessidade de olhar para o time do crescimento, né, em termos de conhecimento? eu acho que tem que gostar de gente, sabe? Uhum, E é meio complicado. Gostar de gente que eu digo é saber que você vai conviver com pessoas diferentes, que viveram situações diferentes, culturas diferentes, cresceram de forma diferente, foram criadas, tiveram oportunidades diferentes que a sua, uhum, e saber entender isso, né? Eu acho que esse talvez para o gestor, além da resiliência, né, que eu acho que é ponto fundamental,
é entender, saber e gostar mesmo de Sim. conhecer, ajudar, apoiar, dar condição, criar um ambiente de desenvolvimento para que essas pessoas consigam entregar. Eu acho que esse talvez seja o grande ponto, né? E muito também voltado para essa linha de se organizar. Eu acho que um ponto também que é muito importante para o gestor é tentar se organizar, sabe? Organizar o processo em si, né? A gente fala, tem uma frase lá na Vale, que tem até na parede lá da usina, né? Pessoas mais processos é igual resultado, né? Uhum. A gente não consegue o resultado, né? Principalmente quando a gente está falando de gestão, sem pessoas, sem processo. Você consegue até o resultado. Eu até falo com minha turma lá, né? Eles viviam uma gestão um pouco diferente do que eu vivo, que eu acredito muito que é o que a Vale quer, que Uhum. eles viviam muito assim, uma gestão muito focada para o resultado, buscando aquele resultado, né? E não o processo e as pessoas ao centro. E aí, hoje eles falam muito comigo assim, mas Fernanda, você não vive cobrando da gente tanto produção? Eu falo assim, não, eu cobro de vocês processo. Eu cobro de vocês pessoas, cuidado com as pessoas e cuidado com os processos. Porque o Uhum. resultado, quando a gente conseguir, né, às vezes ele vai demorar um pouco mais, mas ele vai ser sólido, constante, né? Não vai ser aquela coisa que eu consegui hoje, amanhã eu não consigo mais, e naquele desespero, forçando a curva para conseguir. Então, é isso, sabe? Eu acho que ter essa tranquilidade, saber que pessoas mais processos vão dar os resultados que a gente precisa e esses resultados eles vão ser sustentáveis. Então, Uhum. acho que o grande foco do gestor é esse, pessoas e processos. Nossa, Fê, muito bom. O Giovan tá falando aqui, ó, gostar de gente, muito bom. Parece óbvio, mas não é. Eu já vi gestores que não gostavam de gente, de fato. Chegaram ali naquela. Não direcionaram a carreira deles de uma forma consciente, acabaram caindo numa carreira de gestão porque a empresa precisava, e aí perceberam dessa forma que não era o foco principal deles ali. E aí não funciona. Aí cai até naquela pergunta do Léo, né? Sobre os gestores que às vezes não dão certo, são top, e etc. Né? Você caiu, você travou um pouquinho, Fê, mas voltou. É porque a live está terminando, então o Insta acaba deixando a conexão um pouquinho pior. Mas, Fê, obrigada pelo compartilhamento. Tem mais algum ponto importante que você queira mandar de recado? Pessoal, tem alguma pergunta? Fique à vontade aqui para mandar também. Travou. É porque deu o tempo da live e aí começa a travar também. Travou. Eu estava perguntando se você tem alguma pergunta a mais, alguma dica a mais que você queira trazer, alguma informação que você gostaria de compartilhar, porque eu acho que você tem tema para contar em 3, 4, 5 lives, de tanta coisa aí que você viveu. Eu acho que ela não está ouvindo, Ah, que gente. pena, Carol. Eu não, Tem problema não. Eu vou mandar infelizmente eu não estou depois. escutar. Gente, obrigada por participar, Voltou, Giovana. tá melhor agora. Tá melhor? Eu falei que tá caindo porque deu tempo, ô Fê, da live, mas eu tô agradecendo as pessoas aqui que participaram. Podem deixar perguntas se vocês quiserem, manda depois para mim ou para a Fernanda. Eu vou colocar o link dela também lá no meu Instagram. O vídeo vai ficar gravado lá. Podem compartilhar à vontade com pessoas que possam se beneficiar, que têm esse olhar, né, de carreira para gestão, de aprendizado de uma forma geral, porque compartilhar experiência é sempre muito rico. Obrigada a todo mundo que participou. Obrigada, Fernando. Não sei se está me ouvindo. Sim, estou te ouvindo sim, Carol. E Ai, que agradecer ótimo. pela oportunidade, sabe? Isso, eu queria só, assim, consegui escutar muito pouco, né? Mas estou à disposição também, né? A Carol vai compartilhar aí o Instagram, se vocês tiverem dúvidas, eu estou à disposição, né? Carol também tem os meus contatos. Agora, agradecer mesmo pela oportunidade. Esse é um dos grandes pontos aí que eu estou tendo como gestora, e aqui no Norte muito, né? De poder contar um pouco a história, poder incentivar, engajar as pessoas a buscar seus sonhos. Não é porque você é mulher, porque você. Eu até brinquei na última reunião que eu tive essa oportunidade de falar com muitas mulheres, né, para engajar esse time, né, a buscar seus sonhos. Não é porque ser mulher, ou eu era a tríplice, assim, né, que poderia não dar certo, negra, mulher e pobre.
né? Então, e nem isso não me define, né? Foi uma situação que eu. Isso não te limita, não é um limitador, pelo contrário, né? Então, é, é, Ai, que pena que caiu. Peraí, já vai voltar. e aí agradecer mesmo, viu, Carol? Obrigada pela oportunidade, obrigada por esse momento. Eu que agradeço, Fê. Obrigada por compartilhar com a gente. Foi muito lindo. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que participou e foi com a gente, tá? Um beijo. Beijo, gente. Obrigada, pessoal.